Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do esporte. O Leão da Ilha. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre o Antônio Carlos, novo reforço do Leão para a temporada de 2025, né? Se reforçando é necessário, é importante, né? Série A não é brincadeira. As dificuldades de quem volta para a Série A são impressionantes. As pessoas não têm noção, né? Muito do que a equipe ganha na Série A de recursos financeiros começa a entrar no caixa a partir de agosto, para vocês terem ideia. Então isso dificulta muito a busca de bons jogadores no mercado. Agora, evidentemente que, né, a inteligência pode ser colocada aí em serviço, né, a serviço, né, da busca de bons jogadores. Dá para encontrar sim boas alternativas. E como é que se insere o Antônio Carlos dentro dessas alternativas, né? Como é que ele se insere dentro das necessidades do esporte para esta temporada tão difícil de 2021, tá? Este é o motivo deste vídeo, né? E de antemão peço, por gentileza, que você deixe o like, é importante para o trabalho. Comente também, compartilhe com seus amigos. Deixe um elogio se for o caso, se você achar que... Mas prefira a crítica, se você quiser criticar, dê lenha, tá tudo muito bem. Muito obrigado. Se quiser se inscrever no canal, se inscreva no canal e peça vídeo do esporte, que vamos aqui fazer bastante vídeo do esporte. Aqui também é demanda, torcedor pediu, eu faço vídeo, tá bom? Então é isso. 31 anos de idade. Eu conheço muito o Antônio Carlos, gente, porque num certo momento, né, eu tentei aplicar aqui no Brasil duas coisas, né? A segunda foi começar a caminhar por alguns locais aqui do Brasil para tentar verificar se era possível fazer um trabalho como eu fiz na América Latina. Mas antes disso, eu tentei entender um pouco como é que se processava a base. De tal sorte que eu ia muito ver os jogos da Copa São Paulo. E eu conheci o Antônio Carlos jogando pelo Corinthians na Copa São Paulo. Naquela ocasião, era um zagueiro extremamente interessante para a base, né? E aí havia uma expectativa de que, subindo para o time principal do Corinthians, ele seria realmente um jogador, né, um jogador muito interessante, um zagueiro com alguns atributos, né? Ele falhava na zaga, tá? Lá na base. Apresentava algumas falhas e apresentava alguns pontos muito positivos também. As falhas nós deixávamos na conta do fato do jogador ser jovem, né? E esperávamos que aquilo fosse superado pelo jogador à medida que ele fosse se desenvolvendo, né? E a qualidade também esperávamos que ela fosse se materializando cada vez mais no jogo do atleta, né? O que aconteceu de lá para cá, né? Então veja, vamos falar de alguma daquelas qualidades que eu já observara naquele momento. Vamos lá. O Antônio Carlos era um jogador que gostava de pegar a bola e sair jogando, né? E ali até mais ou menos aquela região do balão do meio de campo. Nesse sentido, um zagueiro ali, bem moderno, né? Um zagueiro que tentava fazer passes médios e passes longos, embora o passe longo não era algo tão visto no seu jogo naquele momento, mas foi algo que sinalizava que poderia acontecer e de fato ele vai tentar isso quando ele vira profissional. A gente percebe que é algo que faz parte da intenção dele, né? A gente via naquela ocasião um jogador que quebrava muito quando a bola chegava ali na defesa. Isto não era interessante. Isto ia contra, né, aquela tentativa dele em outros momentos de pegar a bola e sair jogando, né? A gente vê um zagueiro que fazia uma leitura sobre os acontecimentos do jogo quando o portador da bola do time adversário chegava ali à sua zona, né, de combate. Em alguns momentos ele acertava muito nessa leitura no tempo, né, para dar o bote, para cercar, ou mesmo para assim, interceptar um passe, né, fechando, né, impedindo ali a formação de uma linha de passe, né. Em alguns momentos víamos isso acontecendo com muita eficiência por parte do Antônio Carlos. Em outros momentos a gente via que ele fracassava, mas era algo que estava nele e que poderia ser desenvolvido, né? Bom, de lá para cá muitos anos se passaram, ele não conseguiu se firmar no Corinthians. Ele vai ser emprestado, ele foi emprestado para o Oeste, não ficou, vai ser emprestado, portanto, para várias equipes. Não consegue, por exemplo, ter um vínculo com nenhuma equipe, porque ele não consegue se firmar em nenhuma equipe. Ele acaba chegando em outras, não por empréstimo propriamente, mas porque ele acaba chegando livre nessas equipes, né? Raramente ele chega num time de futebol porque o clube precisou pagar um bom dinheiro por ele. Foram muitas tentativas, muitos clubes. Vai parar no Orlando City dos Estados Unidos, né? Fica ali algumas temporadas e começa bem, né? Para aquilo que se esperava dele, né? Os primeiros jogos que ele entra
na equipe, ele consegue apresentar ali um bom rendimento, rapidamente ele começa a decepcionar. Ele vira reserva no Orlando, né? Curioso é que quando ele chega no Fluminense, já não era um jogador, por exemplo, lá no Orlando, visto como um jogador interessante. E até hoje eu não entendo por que o Fluminense foi buscar esse jogador. Não entendo, não consigo entender. Provavelmente porque o Diniz, que tem muitos acertos, também tem muitos erros, né? E algo muito preocupante na carreira do Diniz, né? A despeito de ter ganho, inclusive, aí uma Libertadores, claramente, no momento em que gigantes da América do Sul não estavam bem, mas ainda assim ganhou, né? Mas o que realmente incomoda no Diniz é, às vezes, o seu idealismo. Não estou falando nada sobre essa questão de jogar lá na frente, o jogo ofensivo. Isso é maravilhoso, isso é bacana. Ele poderia estudar um pouquinho mais como é que trabalha ali no terço final. E poderia também trabalhar um pouco melhor, estudar um pouco melhor como é que a equipe dele pode trabalhar nas ações defensivas. Mas essa ideia do jogo ofensivo é bacana. Não é desse idealismo que eu falo. Eu me refiro ao idealismo, por exemplo, de pensar situações muito improváveis, como, por exemplo, ver um jogador que tem alguns recursos ali que podem ser apropriados para o jogo da sua equipe e ele pedir a contratação desse jogador, ainda que este atleta apresente muitos problemas, muitas falhas. Este é um dos limites do Diniz, achar que vai conseguir, até porque ele não é um construtor de jogador, ele não dá muita atenção para a construção do jogador, ele espera que o jogador aprenda tudo isso de uma maneira muito independente, apenas estando ali presente nos treinamentos e na equipe, e nem sempre isso acontece, na maior parte das vezes isso não acontece, e o Antônio Carlos, na minha opinião, fracassou no Fluminense, totalmente, né? E ele sai do Fluminense, inclusive, de cada 10 torcedores do Fluminense, sinceramente, gente, sem nenhuma demagogia, de cada 10, eu digo para vocês que 48, né, estão felizes, né, pela saída do Antônio Carlos. Por quê? Porque o Antônio Carlos, ele irritava a torcida. E por que ele irritava a torcida? Por causa de algumas questões do jogo dele, que eu vou explicar para vocês aqui agora, se você me permite, pacientemente. Depois eu vou falar, porque veja, paradoxalmente, ele pode ser interessante o Josa Novaes para o esporte, fica comigo aí, tá? Talvez você se surpreenda com o que eu vou falar até o final aqui, né? Mas veja, vamos falar um pouquinho sobre a execução do jogo dele. O que ele pensa do jogo e a execução do jogo dele. Estava até agora há pouco falando com um amigo meu, lá de Pernambuco, né? A quem mando um abraço, não vou revelar aqui, né? Pessoa aí que me acompanha e com quem eu estava conversando. Veja, Antônio Carlos é um jogador, né? Que tem noção que precisa sair jogando, né? Que isso é importante, faz parte do zagueiro moderno. Ele é um jogador que tem um entendimento também, que precisa fazer o passe em profundidade. Isso é importante para o zagueiro e né? Ele é um zagueiro que acha que tem que jogar lá no alto, se apresentar às vezes aquela região do balão do meio de campo, como se fosse um volante, tá? Notadamente para aquelas equipes que jogam lá no terço final, na maior parte do tempo, né? Então, no Fluminense, ele era muito adequado porque ele era um zagueiro do tipo que sobe, que vai ali até a região do meio de campo, né? Ele tinha o entendimento de que ele precisava fazer essa leitura para se antecipar ao portador da bola da equipe adversária. Ele tinha o entendimento de que precisava também tentar interceptar, cortar a linha de passe, impedir a formação da linha de passe do time adversário. Ele tinha esse entendimento de que precisava fazer uma leitura dentro da área para impedir com que o adversário mandasse bem no jogo aéreo, né? Acho até que isso é um ponto, né, que a gente precisa, eu vou comentar daqui a pouquinho sobre o jogo aéreo dele. Ele tinha o entendimento de que precisava também trabalhar o seu tempo de bola, algo que, na minha opinião, ele fracassou não por não tentar, mas efetivamente por não ter trabalhado o seu tempo de bola, tá? Pelas informações que eu tenho. Ele é um zagueiro que tinha o entendimento de que para um zagueiro como ele, com a sua altura, 1,91 m, nem sempre praticar o drible para limpar a jogada é algo positivo. O melhor é fazer o passe imediatamente, tá? Ele tinha um entendimento também de que, como ele é veloz, né, ele podia, por exemplo, acelerar, né, imprimir ali uma velocidade muito alta ali para fazer uma cobertura na lateral, né, para fechar completamente ali o corredor lateral. Ele sempre teve todo esse entendimento. O problema é como é que ele praticou tudo isso. Este é o ponto, né? Este é o ponto. Sobre essa questão, por exemplo, do tempo de bola, como eu disse, ele não se preparou muito para isso. Sobre a questão da leitura dentro da área, né, nem sempre. Agora, como ele é um cara que sai muito fácil do chão, né, a gente pode falar assim que no jogo aéreo ele não manda muito mal. E é um tipo de jogador, nesse sentido, talvez apropriado para o esporte, caso lá o Leão vai jogar, na maior parte do tempo, né, ali no seu terço inicial, né, sendo pressionado pelas suas equipes. Para este tipo de jogo, né, o Antônio Carlos talvez possa ser interessante para esse jogo aéreo. No jogo por baixo, o Antônio Carlos
vai ter algumas dificuldades, tá? Então qual é o problema do Antônio Carlos? A cabeça. Ele acha que ele é craque, ele não é. Ele é um jogador que tem alguns recursos técnicos, sim, né? Mas o problema da execução desses recursos técnicos é que tem limitado o Antônio Carlos em toda essa sua trajetória, tá? Ele tem executado mal as suas características, né? Em virtude de que muitas vezes ele é um jogador que acha, que acredita que joga muito e ao mesmo tempo, paradoxalmente, né? Ou seja, contrariamente ao que se parece, né? Basta uma situação ruim dentro do jogo para que toda essa autoconfiança dele desabe completamente. O Antônio Carlos é um jogador que, se ele tiver uma falha séria no começo da partida, esqueçam. Ele vai jogar mal o jogo inteiro, tá? Ele tem um probleminha que é a desatenção. Isso às vezes acompanha alguns craques, né? Que acham que podem se dar o direito de ficar desatentos dentro de campo, né? Às vezes ele também fica desatento. Essa desatenção do Antônio Carlos, essa dificuldade de focar no jogo, também é algo que o persegue na sua carreira e que tem limitado bastante a sua evolução, tá? Agora, se essa questão da ausência de foco ou baixo foco, né, tem acompanhado a carreira dele, eu diria para você que isso é assustador, fica realmente muito sério quando ele tem uma falha dentro de um jogo. Aí a confiança desaba completamente e a tendência é que ele não jogue bem durante toda a partida, tá? O Antônio Carlos é um zagueiro, né, que tem uma tendência também, né, a acreditar, né, que é o melhor ali do setor, da primeira linha, o que o leva muitas vezes a tentar praticar uma orientação, né? E às vezes eu vejo que ele não fica muito confortável quando o seu colega ali da linha, né, não aceita muito bem essa orientação, tá? Então vamos lá. Ainda assim, é um zagueiro para o esporte? Eu diria que talvez, em virtude até mesmo da qualidade, né, dos atacantes, né, da Série B, ele poderia ser um reforço interessante para o esporte lá na Série B. Na Série A, eu não acredito, porque a despeito de ter jogado num dos gigantes do futebol brasileiro e mundial, que é o Fluminense, nessa última temporada, eu acho que o Antônio Carlos sequer é jogador para uma Série A de futebol brasileiro, né? Sequer é jogador para um time grande do futebol brasileiro. E na minha opinião, gente, sem demagogia, o Sport é um time grande do futebol brasileiro. E não é à toa, não é pela torcida, não é pela torcida que tem, mas pelo fato, inclusive, de que ganhou dois títulos nacionais importantes, né? Então veja, eu acho que assim, eu sei da dificuldade do esporte, todos nós sabemos, na verdade nós temos noção, né? Elas são provavelmente muito piores do que a gente imagina. É muito difícil a vida de quem volta para a Série A, mas dá para fazer um scout melhor e buscar melhores jogadores, né? Não dá para se refugiar nessa história de que tem pouco dinheiro para gastar e, né, contratar um jogador como Antônio Carlos. Não tem cabimento um negócio desse, gente. Não dá. Volto a dizer, né? Inclusive, voltando aqui a uma fala que eu pratiquei com meu amigo há pouco tempo, né? Lá de Pernambuco, né? Se você for no YouTube, você vai encontrar um vídeo, ou dois vídeos, ou três vídeos interessantes do Antônio Carlos. Por quê? Porque como ele tem alguns recursos técnicos interessantes, ele é um jogador capaz, dentro de uma partida, de realizar bons momentos, tá? Ele é capaz, por exemplo, de ter momentos muito interessantes, né? De conseguir ajudar muito a equipe, na mesma partida em que ele, muitas vezes, atrapalha muito a sua equipe também. Então dá para configurar, inclusive, um vídeo com momentos que você olha assim e fala, pô, esse cara é craque. Ele sabe se antecipar, ele sabe progredir com a bola, ele sabe fazer passe em profundidade, ele manda muito bem no jogo aéreo, né, totalmente bem, né, ele cobre muito bem a lateral. Enfim, é um zagueiraço, na verdade. Dá para encontrar esse perfil no YouTube. Porque ele tem dentro dos jogos alguns momentos que mostram que ele poderia ser esse jogador que alguns ainda acham, tem a ilusão de que ele é. Inclusive ele, Antônio Carlos, tem ainda a ilusão de que ele é um grande jogador, quando na verdade ele é um jogador nota 4, nota 3, nota 2,5. Me desculpa pela indelicadeza aí, né, dessa análise para vocês que estavam muito confiantes com essa contratação. Evidentemente que é uma vida nova, um clube novo, um lugar diferente, um lugar muito agradável, né? Um clube muito interessante, então é muito provável que as coisas sejam bem diferentes daquilo que a gente presume, tá? Pode ser que no futebol tudo pode acontecer. Ele pode chegar no esporte e destruir, detonar, mostrar que é muito bom mesmo. Agora, a análise não pode ser futurológica, gente. Eu não posso falar sobre os aspectos, né, as circunstâncias que vão se deparar com ele no Leão da Ilha para fazer com que ele seja um grande jogador. A análise tem que ser pautada naquilo que o jogador vinha fazendo até então. E nesse sentido, pelo que ele vinha fazendo até então, não só no Fluminense, mas em outros clubes, gente. Por todos esses anos, eu preciso dizer para vocês, na minha opinião, em teoria, não é uma boa contratação para o Leão da Ilha, meus amigos e minhas amigas.
É isso. Se gostaram e puderem, ainda acham que eu mereço, mande um Pix para dar uma força pro canal de qualquer valor. É isso.